Dentro de instantes estaremos iniciando a reunião do COEM. Hoje é uma aula teórico-prática e quem vai apresentar a reflexão é a Marlene Sintra-Essado, falando sobre diversidade dos carismas. Aguardem, dentro de instantes estaremos iniciando as transmissões. Dentro de instantes estaremos iniciando a nossa reunião costumeira do COEM.
Coen de terça-feira, que já está no seu segundo ano, na metade do segundo ano. Faltam apenas o segundo semestre para encerrarmos. E hoje é uma aula teórico-prática e nós teremos aqui uma pequena palestra de 10, 15 minutos, que nós chamamos de reflexão, que será apresentada pela Marlene sobre o assunto diversidade dos carismas. Vamos aguardar dentro de instantes. Pessoal, antes de iniciar a leitura, eu quero pedir para vocês a colaboração. Nós estamos precisando de pessoas para ajudarem na irradiação, nos grupos de irradiação. O grupo que está mais necessitado é o grupo de sábado. Funciona às 15h30, porque foi um pessoal primeiro e depois, por causa de algum problema ou outro, acabaram saindo, né? Então, quem tiver disponibilidade, quem quiser trabalhar, nós temos sábado às 15h30, nós tem segunda-feira às 19 horas, às 20 horas, tem quinta-feira às 14 horas. Viu? Você está vendo, Alexandre? É? Então, você está vendo como é que é o negócio? O povo para e a banda não vai. Pode vir.
Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais uma noite de estudos. Vamos nos preparar para este momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que nós sejamos iluminados, amparados para mais essa noite de trabalho. Vamos pedir os mentores da casa que nos auxiliem nesse momento, que nos amparem e que nos ajudem. Que assim seja, Senhor. Essa noite a Marlene vai falar sobre a diversidade dos dons. Boa noite, pessoal. Nós vamos comentar sobre esse tema, que tem esse título, que foi baseado na primeira epístola que Paulo fez aos Coríntios. Então, por dons aí, nós vamos entender também mediunidade. E eu achei por bem, então, vou fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que trata desse assunto, e aí nós vamos fazendo essa reflexão, né? No serviço mediúnico. Aí Emmanuel pega esse texto de Paulo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo aos Coríntios. Examinando os dons espirituais, ou mais propriamente as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como lhe apraz. Então, esse texto que Emmanuel colocou aqui foi tirado da primeira epístola aos Coríntios, né, no versículo 12. Então, se nós observamos essas palavras de Paulo, quando ele vai falando de dons, né, um de curar, outro de discernir, outro de esclarecer, mas é sempre o mesmo Espírito, ele está se referindo ao ato mediúnico. Quando ele fala, outro é dado isso, então são as pessoas que têm essa capacidade, alguns de esclarecer, alguns de ouvir, alguns de falar em outras línguas, né? Ele está se referindo à mediunidade, que diversas pessoas podem ter diferentes faculdades para ou falar, ou esclarecer, ou ouvir, ou ver, né? Agora nós vamos ver a explicação de Emmanuel e trazendo mais para os nossos dias. Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres pela mão firme daquele que se constitui em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. Então, olha aí, Emmanuel já está
interpretando, né, esse texto de Paulo, que foi feito há 19 séculos, hoje mais precisamente há 20, né? Quando Paulo falava de dons e que hoje nós tratamos de mediunidade, já que o termo mediunidade foi criado, né, por Kardec, com o advento do Consolador Prometido. É por isso que nos quadros da ação espírita temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros, encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração no Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor de trabalho. Então, Emmanuel está dizendo assim, né, explicando o que Paulo falou, porque Paulo vai falando assim: a uns é dado o dom de esclarecer, mas sempre é o mesmo Espírito. A uns é dado a faculdade de curar, mas sempre é o mesmo Espírito. Então, que Espírito seria esse? Aí Emmanuel vem explicar. É Jesus Cristo. É claro que os Espíritos que se manifestam, né, nas nossas reuniões, não é Jesus. Mas o que ele está querendo dizer é que está sempre sob a tutela de Jesus. Por que sempre sob a tutela de Jesus? Porque Jesus é o governador do planeta. Então, todos os espíritos relacionados ao planeta Terra, sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados, estão sob a tutela de Jesus. É o nosso caso, todos nós estamos sob a tutela de Jesus. Por isso que não importa, né, para Jesus, se uns estão esclarecendo, se outros estão servindo através da psicofonia, ou através da psicografia, ou através do dom de curar, isso não importa. Para Jesus, todos são tarefeiros. E todos estão ajudando e, naturalmente, também sendo ajudados. Porque na medida que o médium colabora, ele é o primeiro que recebe, né? E ele ainda termina assim: abstenhamo-nos assim do contato com as forças que operam a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimos de energias medianímicas, a título precário, para que a nossa própria edificação, e segundo as nossas necessidades. Ou seja, a mediunidade é um empréstimo, e é um empréstimo para a nossa evolução, para o nosso trabalho, para que nós possamos servir. Porque é através da mediunidade é que nós vamos também elaborando as nossas dificuldades. E viram que aqui Paulo fala e Emmanuel, né, reafirma que a mediunidade não é apenas aquela ostensiva em que o médium dá passividade para que o espírito ou possa falar, ou possa escrever, ou possa ver, mas o que esclarece também é médium, que é, no caso, o doutrinador. É um tipo de mediunidade diferente, mas ele também é médium. O que dá passe também é médium. Ou seja, todos nós somos médiuns. E todos nós estamos nessa tarefa. E essa tarefa, ela não é de nenhuma casa espírita. Ela não é de nenhum coordenador de nenhuma casa espírita, mas ela é de Jesus. Porque é uma maneira de um ajudar o outro.
E se nós formos observar hoje aqui, né, na Terra, quantos grupos que as pessoas que organizam os grupos, às vezes eles pegam aquelas pessoas que têm a dificuldade para ajudar aquele que tem a mesma dificuldade. Um grande exemplo disso são os alcoólicos anônimos. Quem é que tira um alcoólico do alcoolismo? É o outro. É o que faz uso do álcool também, ou que já fez. Por quê? Que melhor pessoa pode ajudar, senão aquele que passou por aquela experiência? Aí tem os neuróticos, anônimos, e tem uma série, né, mesmo dos outros tipos de vícios, que não seja o álcool. Por quê? Porque são aquelas pessoas que, como diz, viveram na pele aquilo. Então, provavelmente nós, os médiuns e os espíritos dizem muito isso, aquele às vezes que tem a tendência para receber espíritos que foram suicidas, é porque já passaram por aquela experiência em outras encarnações. Então, ninguém melhor do que aquela criatura para receber com amor, para entender. E um grande exemplo de médium que passou por essa experiência é Ivone Pereira. Para quem não conhece Ivone Pereira, foi uma grande médium que nós tivemos no Brasil. Ela não apenas trabalhou na seara mediúnica, como escreveu livros também, que dá grandes testemunhos. Um livro que é muito conhecido dela é Memórias de um Suicida, mas ela tem outros livros muito interessantes que eu recomendo que vocês leiam. Todos nós que trabalhamos na seara mediúnica, nós não podemos deixar de ler as obras de Ivone Pereira, que ela dá um grande testemunho, foi uma grande batalhadora. Então, ela fala nas suas obras que ela fora suicida mais de uma vez, e que ela assumiu com Cristo o compromisso de ajudar os suicidas. Então, ela sempre, nos seus desdobramentos, porque ela era uma médium que tinha todas, vamos dizer, quase todas as faculdades mediúnicas. Nos desdobramentos, às vezes, ela ia até as zonas umbralinas, ou aqueles lugares onde tinham vários suicidas, para socorrê-los. E, às vezes, também ajudava, através da mediunidade de psicografia, da vidência. Fazia um trabalho incrível. Por quê? E por que ela fazia isso tão bem? Porque ela tinha isso na tua experiência. Então, nós, os médiuns, né, médiuns aí para o gasto, né, porque aqui ninguém tem uma missão tão grandiosa como teve o Chico, o Divaldo, o Raul Teixeira e outros. Nós estamos para aprender mesmo. E através desse serviço com esses espíritos em dificuldades é que nós vamos burilando também o nosso caráter, a nossa postura ética e buscando a nossa evolução. Então, todos nós estamos no trabalho, vamos responder por isto, né? Segundo Emmanuel fala no finalzinho do texto, nós vamos dar conta disso. E fazer bem feito não é querer assim, já estar pronto, ser aquele grande médium, mas é o nosso esforço de todos os dias. É isso que vai ser observado de nós, é o nosso esforço de todos os dias, vencendo as nossas dificuldades, as nossas mazelas, né, as nossas dores, as nossas perturbações, também como fala Emmanuel. Teve hoje caiu, tropeçou, levanta, amanhã vai ser melhor, né? E é assim que nós vamos. Então, vamos para o nosso trabalho, né? Exercitar os nossos dons mediúnicos.